Talvez você seja uma pessoa que se considere ter uma memória ruim. Ah, eu não consigo lembrar das coisas, as pessoas me dizem, daqui, sei lá, tantos minutos eu esqueço. Ou então, pois, sabe aquele famoso, eu nem lembro que eu almocei ontem? Tem gente que diz que a memória delas é tão ruim que elas não conseguem lembrar nem o que elas almoçaram, no caso, no dia anterior. Mas, de fato, será que nossa memória é ruim? Ou será que a gente está utilizando uns métodos aí diferentes? Ou é uma incapacidade cerebral? Ou é uma falta de uma técnica, de uma prática, de alguma estratégia? Porque realmente o nosso cérebro, ele é uma... Não vou dizer que é uma máquina, porque a própria neurociência do estudo tenta destruir essa ideia de que é um computador, não sei o quê, o funcionamento do nosso cérebro é diferente. Mas eu posso te dizer que ele tem a capacidade de te deixar com uma memória incrível, uma memória assim que realmente você não vai esquecer de nada, uma memória de elefante. Mas para chegar nesse ponto, a gente precisa entender primeiro a diferença entre a memória de longo prazo, que é essa que você tem que ter vestibulando na hora da sua prova. Você precisa ter uma memória de longo prazo ao ponto de que conteúdos de início de ano, por exemplo, a gente ainda está, considera que a gente ainda está no início do ano, conteúdos como cinemática, citologia, estequiometria, esses conteúdos de início do ano continuem na sua cabeça lá no final do ano. Porque é muito comum dos alunos, quando chegam na hora da prova, terem dificuldade de lembrar coisas que eles já viram há muito tempo. Enquanto que aquela revisãozinha de véspera de prova, aquela aula, né, daquele conteúdo que foi dado na véspera da prova, eles conseguem acessar mais facilmente, porque foi mais recente. Agora, como é que a gente faz para lembrar realmente tudo que a gente estudou desde o início do ano até aqui? Eu já quero até abrir um parênteses para te dizer que se você quer acessar mais de 9.000 flashcards personalizados para o vestibular, para você ter a garantia de que você vai ter tudo que você estudou na sua memória, é só você acessar o link na descrição, tá bom? E a gente tem flashcard de biologia, física e química, de humanas, linguagem, matemática, enfim. E vamos lançar ainda a redação em inglês, tá? Mas vamos voltar. Para você chegar no dia da sua prova com realmente tudo na sua cabeça, você precisa entender a diferença entre a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. A memória de longo prazo ela é muito importante. Mas por que existe essa memória de curto prazo? Será se é a que eu tenho? Por isso que eu não lembro muito bem das coisas? Enfim, aquela pessoa que diz que não lembra nem o que almoçou ontem? Calma que não é muito bem assim. A memória de curto prazo, eu vou mudar a nomenclatura dela para memória de trabalho. Memória de trabalho é o quê? Vamos supor que hoje você vai tirar um dia para você estudar determinado conteúdo. E você, sei lá, você estuda 5 horas por dia, tem gente que estuda 10 horas por dia, mas vamos supor que você vai passar umas 4 horas seguidas estudando apenas um único conteúdo. Você quer dominar aquele conteúdo, é um conteúdo importante para sua prova, você tem dificuldade nele, enfim, você quer passar mais de 4 horas ali estudando só aquele conteúdo para sair de lá dominando. Aí você fica forçando suas cabeças, teu miolo aí, para poder aprender aquele conteúdo, rodando aqui a maquininha para você poder... Não é máquina, mas enfim, é só para que você entenda. Você fica ali naquele momento sentado, batendo cabeça com aquele conteúdo. Você está forçando a sua memória de trabalho, a memória operacional, que você está tentando, no momento daquele estudo, você está tentando absorver aquela informação que está no seu livro, na sua lista de questões, enfim, você está tentando tirar do que está no livro e botar na sua cabeça. Só que você está fazendo isso de maneira intensiva, você está passando 4 horas seguidas estudando aquilo ali. Aí vamos lá, isso é eficiente? Será se no final da semana eu vou continuar lembrando dessa informação que eu estudei hoje, quinta-feira? Ou continuo lembrando no próximo mês? Como é que é? Como é que é a minha produtividade? Como é a minha retenção desse conteúdo? Sendo que eu investi tanto tempo ali para me aprender ele, hoje, umas 4 horas seguidas, será se isso vai me dar proveito realmente no futuro? Pensando nas provas que a gente vai fazer de final de ano, que a maioria das provas de vestibular realmente são no final do ano, né? É quase que uma maratona de provas no final do ano. Então, será que é eficiente? Ó, nesse momento em que você está tentando aprender, que você está tentando colocar informação na sua cabeça, você está usando a memória operacional, a memória de trabalho. Você está ali tentando pegar aquilo ali e botar na sua cabeça, então a memória de trabalho. Agora, a memória de longo prazo, não quer dizer que ela realmente, de fato, ela só funciona pensando daqui meses. Não, ela funciona daqui dias, daqui segundos, daqui minutos. Sabe por quê? Porque a memória de longo prazo ela é estruturada da seguinte maneira. Tudo o que você... Vamos voltar para aquele exemplo. Estou estudando 4 horas seguidas. Eu estou tendo contato com a informação agora. Eu estou lendo, eu estou entendendo, tá? Aqui na minha memória de trabalho, porque eu estou exatamente tendo contato neste momento. Mas se eu fechar o livro, cadê para mim não sair da página? Mas se eu fechar aqui o livro, pronto, parei de pensar nisso e vou resolver um BO ali fora. Vou, sei lá, me distrair com outra coisa, vou arrumar casa, enfim, vou fazer alguma outra coisa. Eu tirei a minha atenção do que eu estava estudando para fazer outra coisa. Quando eu voltar para estudar, será que eu ainda consigo lembrar o
estudei, se eu conseguir lembrar o que eu tinha lido aqui, o que eu tinha estudado, aí você vai estar usando a memória de longo prazo. Porque a memória de longo prazo é quando você consegue acessar a mesma informação depois que você já tirou o foco dela. É quando assim, eu não estou nem vendo, não estou nem lendo o livro, mas eu consigo lembrar aqui na minha cabeça aquela informação, sem nenhuma consulta, sem nada, simplesmente conseguir acessar a informação aqui no meu cérebro. Isso é a memória de longo prazo. Então, por exemplo, se alguém te diz uma coisa hoje, e amanhã daqui para amanhã tu vai ver muita coisa. Tu tirou o foco dessa informação que tu tinha recebido e fez várias outras coisas. Mas se amanhã tu conseguir lembrar, é porque ela estava lá na memória de longo prazo, estava fácil para ser acessada. Mas existe uma coisa que a memória de longo prazo ela pode realmente se perdurar num prazo longuíssimo ou num prazo de um dia, um prazo de poucos minutos, entendeu? E como é que faz para ela durar mais de meses aí, que é o nosso foco? Aí sim você precisa construir uma rede, que é o funcionamento do nosso cérebro, uma rede de informações, que eu já te expliquei em outro vídeo, não quero perder tempo nesse aqui te explicando a mesma coisa, vou deixar a recomendação de alguma forma nos cards. Eu ainda não aprendi a fazer isso, tá? Mas vai dar certo, eu vou botar para vocês verem o vídeo, tá bom? Então vamos lá. Então a memória de longo prazo, aí já entra associando ela à memória de trabalho. É a sua capacidade de acessar aquilo que você está tentando aprender com a memória de trabalho. É você tornar aquela memória que está no seu inconsciente, porque a memória de longo prazo é isso, ela está no seu inconsciente. Por que a memória de trabalho é a que está no consciente? Porque você já está tendo informação com aquele, já está tendo contato com informação nesse exato momento, por isso está consciente. Mas a partir do momento que você tira o foco daqui e foca em outra coisa, aquela coisa que você está estudando, ela ficou no seu inconsciente. E quando você quer recuperar essa informação, você tira ela do seu inconsciente e coloca no consciente. Então você meio que, vamos deixar mais fácil de entender. Você meio que transforma essa memória de longo prazo na memória operacional, na memória de trabalho. A memória operacional e a memória de trabalho é quando você está lembrando agora, quando você está falando agora, quando você está tendo contato com isso agora. Entendeu? Então, na hora da sua prova, lá no final do ano, você quer que o que está no seu inconsciente, que tudo que você estudou, você lembre naquele momento. Você transforme aquela memória de longo prazo em uma memória operacional, para que você seja capaz de responder as questões, de ter um desempenho melhor na sua prova e, se Deus quiser, passar no seu vestibular. Então, vocês entenderam aí a ideia da memória de curto prazo, que é a memória operacional, e a memória de longo prazo? Você precisa ter essa capacidade de realmente fazer um estudo, não precisa ser tão intenso assim, tá? Vou te explicar maneiras mais eficientes para você guardar as informações na sua memória de longo prazo, mas a ideia é, estou fazendo um estudo aqui, estou usando a minha memória operacional. Daqui, amanhã eu quero continuar lembrando isso aqui, então eu preciso que essa memória seja guardada na minha memória de longo prazo, para que eu tenha facilidade de acessar essa informação. Memória de longo prazo, ela só existe quando você consegue recuperar uma informação que você nem estava mais prestando atenção nela. Você não estava mais aqui focado no livro, você estava fazendo outras coisas e conseguiu lembrar o que estava no livro, certo? E aí é que você precisa ser realmente muito fiel, sincero consigo mesmo. Porque tem gente que, por exemplo, vai fazer lista de questão e começa realmente a acertar bastante, mas está acertando por quê? Porque tem um resumo do lado, porque acabou de assistir uma aula e acha que está indo perfeitamente no estudo, sendo que ele está usando uma memória, vamos dizer, operacional que você realmente acabou de receber, por isso que está fresco na sua cabeça. Para você saber se você realmente sabe um conteúdo, você tem que fazer isso depois de um tempo, para perceber o quanto que você esqueceu ou não. E esse esquecimento, vamos supor, é difícil fazer isso, mas é realmente funcional. E se você fizer isso, vai fazer muita diferença para você. E vai sair do comum do que os vestibulanos fazem, que realmente não dá tão proveito assim. Eu vou te passar uma estratégia que poucos conhecem. E que é baseada na licença do estudo. E aqui está aparecendo um livro diferente para vocês, eu não tinha mostrado esse, né? Que é Como Aprendemos, uma abordagem científica da aprendizagem e do ensino. Esse livro aqui é muito show e eu realmente enfatizo para vocês que aqui são dicas da neurociência do estudo. Mas voltando, vamos lá. Mas deixa eu aproveitar também e já começa a seguir a gente, porque o conteúdo aqui realmente é completo, tá bom? Segue, curte, porque vocês sabem que o Instagram vai divulgar nosso conteúdo dessa maneira. Tá, vamos para o que você deve fazer no seu dia a dia. Eu não recomendo que você faça o seguinte: hoje eu vou estudar de maneira intensa determinado conteúdo, só vou ver aula desse conteúdo, só vou fazer questão desse conteúdo, só vou revisar esse conteúdo, vou fazer tudo em volta desse conteúdo hoje. Aí tá, vai ser fácil para você, porque vamos supor que eu estou estudando hoje o dia todo em citologia. Aí eu pego uma lista de questão, eu passei o dia estudando citologia, então vai ser fácil responder essa lista. De noite vai ser fácil também responder questão nessa lista, ou então revisar flashcards sobre esse conteúdo, porque eu passei o dia todo usando essa informação. Agora, se eu estudasse conteúdo de citologia hoje, e se eu fosse fazer questões disso daqui uma semana, será que eu ainda teria o mesmo desempenho do desempenho que eu tive hoje, respondendo já com tudo fresco na cabeça? Muito provavelmente
realmente não. Mas sabia que chegar e é um pouco frustrante, porque se eu passasse uma semana, quando eu fosse responder, nossa, estou errando muita coisa, e eu estudei de maneira tão intensa aquele conteúdo, vi todas as aulas desse conteúdo, eu estou errando, que é isso? É um pouco frustrante. Mas sabe por que fica realmente eficiente? Porque quando você chega daqui uma semana, você realmente esqueceu mais um pouco. E esse esquecimento é bom, sabia? Esse esquecimento ele é bom para você poder aprender, para você poder guardar na sua memória de longo prazo. Uma memória de longo prazo mesmo, aí daqui meses. Porque esse esquecimento, quando você for tentar recuperar essa informação, quando você for tentar lembrar de novo, vai fortalecer ainda mais. É muito melhor você sofrer um esquecimento e depois tentar relembrar do que se você for o momento todo só usando essa memória operacional. A memória operacional ela não tem efeito de longo prazo. Obviamente, a gente está diferenciando desde o início do vídeo a memória operacional da memória de longo prazo. Então não vai ser eficiente para você fazer questões no mesmo dia que você estudou aquele conteúdo. Talvez é interessante para você assimilar mais, compreender melhor o conteúdo, mas para lembrar o conteúdo, não funciona dessa maneira. Para você lembrar o conteúdo, você realmente precisa dar um prazo entre o momento que você recebeu aquela informação e o momento que você vai exercitar aquela informação, ver se testar se realmente você lembra essa informação. Porque realmente é uma ilusão de muitos vestibulandos ver a aula de manhã, fazer questões dessa mesma aula de tarde e achar que por ter ido bem nas questões, agora eu domino o conteúdo. Aí aparece um simulado daqui um mês, daqui 2 meses, vai fazer o simulado e cai aquele mesmo conteúdo e tu fica, poxa, já estudei esse conteúdo, por que eu estou errando? Porque realmente você não distribuiu aquela informação num período de tempo. Se, por exemplo, eu estudei histologia hoje e depois de uma semana eu vou estudar ela de novo, né? Vou fazer as questões dela, eu vou passar por esquecimento, porque eu tive um período entre essas duas sessões de estudo. Se eu vou estudar depois de novo, já passei uma semana de prazo, aí eu agora vou botar mais 2 semanas. Se eu fizer dessa maneira, daqui 2 semanas eu vou tentar recuperar de novo essa informação. Nesses saltos entre o tempo, aí, nesses lapsos entre o tempo, eu vou conseguir fazer com que essa memória entre na minha memória de longo prazo, com que essa informação se perdure aqui na minha memória, porque eu tive contatos mais frequentes com esse conteúdo em um espaço de tempo. Eu lembrava muito hoje, aí daqui uma semana fui diminuindo que eu lembrava, aí eu estudei, revisei, aí subiu de novo. Aí depois eu vou esquecendo de novo, daqui 2 semanas eu vou ter que recuperar isso, aí sobe de novo. Eu vou te mostrar o gráfico aqui da curva do esquecimento para você entender que não vem de mim essa ideia, já vem realmente de pesquisadores que já estudam isso há muito tempo, de neurocientistas, o pessoal da psicologia cognitiva, o pessoal da neurobiologia, enfim, não vem de mim, eu estou te passando conteúdos que de fato são comprovados cientificamente. O que vem de mim eu vou explicar que é a minha experiência e você vai perceber com certeza no vídeo, que no caso são essas estratégias de vestibulando utilizando essas práticas aqui. Então assim, aprenda logo essa maneira de estudar, utilize com todas as suas forças essa metodologia de estudar um conteúdo hoje e não já partir direto para as questões. Faça poucas questões só para você assimilar, você entender como é que cai, mas não resolva toda a sua lista naquele primeiro momento, porque vai ser uma ilusão de que você aprendeu aquilo ali. Deixa para responder o restante da lista daqui um período, daqui 2 dias, daqui uma semana, que aí você vai ver se você realmente aprendeu, se você ainda lembra muita coisa e o que você precisa resgatar. E eu te digo mais, não vai dar para você, no momento da sua prova, tentar mais resgatar as informações aí que foram perdidas. Quando você chegar na hora da sua prova, sem ter feito todo esse período aí entre as sessões de estudo, você só vai sentir o quê? Que você teve lacunas no seu conhecimento, que você não consegue responder aquela questão porque faltou uma informaçãozinha que não está na sua cabeça. Então assim, acontece muito dos alunos chegarem na hora da prova, ver aquela questão, saber que já estudou aquilo, mas não consegue chegar na resposta certa por conta de lacunas, de coisas que eles esqueceram, que deixou a informação incompleta na cabeça deles e aí tornou eles insuficientes de responder aquela questão, de acertar aquela questão. E eu não quero que você passe pela mesma coisa. Então, recapitulando o que você deve fazer. Eu estudei um conteúdo hoje, faz poucas questões só para você entender como que cai, é só para você entender como que cai no vestibular, não é para você realmente aprender de fato o conteúdo ali. Deixa para você exercitar daqui um períodozinho, ou então no dia seguinte já tá valendo no dia seguinte, mas ainda peço que você faça um prazo um pouco maior. E não se preocupe, eu sei que você vai se sentir frustrado, poxa, estudei isso aqui, agora estou esquecendo, mas é normal esse esquecimento, ele é saudável, vai fazer com que você aprenda de uma maneira muito mais rápida, muito mais eficiente, chegar no final do ano lembrando todos esses conteúdos, porque não adianta você sair de uma sessão de estudo intensiva ali, se sentindo o cara que aprendeu tudo, mas se daqui uma semana, um mês você esquece tudo. Não é eficiente, não vai te ajudar no vestibular. E você não quer isso, você quer chegar na hora dessa prova lembrando tudo que você estudou. E a oração que muitos alunos fazem, os alunos no momento antes da prova estão lá orando, Senhor, me ajuda a lembrar tudo que eu estudei. Mas eles esquecem que isso é um processo. E o processo é justamente você intercalar as suas sessões de estudo sobre o mesmo conteúdo. Você não vai pegar esse conteúdo e estudar de maneira intensa.
Você vai estudar ele de maneira compartimentada em um certo período de tempo. Se ficou confuso entender, é só essa ideia de você estudar uma sessão hoje, passa uma semana, estuda de novo aquilo ali, depois de uma semana estuda de novo. Mas esse estudo aí já entra. Esse estudo não é para ser passivo, gente. Não é para você, estudei esse conteúdo hoje, próxima semana eu vou assistir uma aula de novo desse conteúdo. Não é aula. Você não vai mais partir da aula, porque o que aconteceu? Na sessão de hoje, vamos supor que eu nunca estudei esse conteúdo na minha vida. A primeira coisa que você deve fazer de fato é assistir uma aula, é ter o contato com a informação, é assistir uma aula, é ler as anotações, ler um livro, é realmente entrar em contato com a informação. Mas naquele momento você não vai conseguir entender tudo, você não vai conseguir reter todas aquelas informações. Então, depois que você estudou aquela aula, que você entendeu, porque a aula só serve para isso, na aula você não aprende, na aula você entende o conteúdo, tá? Você entendeu ali mais ou menos como que funciona a estruturação daquele conteúdo, qual é a lógica daquele conteúdo. Aí beleza, depois dessa sessão de aula, você passa um período aí para tentar assimilar, para você pense sobre o significado daquilo que você estudou, você tenta organizar como que aquele conteúdo faz sentido, esse conteúdo ele começa aqui, o meio dele é aqui, o final dele é aqui. Você que entende, compreende o que é aquele conteúdo, certo? Na aula e fazendo dessa maneira que eu te disse, pensando sobre o que ele significa e organizando ele para que faça sentido para você. Depois disso, a próxima sessão de estudo aí sim vai ser para exercitar. E na próxima também é para exercitar. Caso você sinta realmente dificuldade, na hora que você está fazendo as questões, você realmente percebe que não lembra praticamente nada, continua ali tentando dar o seu máximo para lembrar das informações. Mas caso seja realmente gritante, aí você volta de maneira precavida para as suas anotações ou para a aula, para poder entender aquilo ali, porque realmente a aula e as anotações servem para você entender. As questões, o método de estudo ativo serve para você aprender, para você pegar aquela informação, guardar na sua cabeça e aí sim dizer que você de fato aprendeu aquele conteúdo, tá bom? Gente, eu vou só olhar se ainda tá gravando, porque senão o celular às vezes dá uma doida e para de gravar. Tá gravando, vai dar certo. E outra coisa, esse microfone que a gente estava usando, né? A gente parou de usar ele porque estava o áudio ruim, mas eu sei que o áudio ainda não está legal, mas vai melhorar, tá bom? Então vamos lá. Você precisa transformar o seu estudo em algo consciente, um estudo que você vai ter acesso a ele aqui no seu consciente. Porque lembrando que a memória de longo prazo ela fica aqui guardadinha. Você nem sabe que ela está ali, mas quando você menos se espanta, você sabe, você consegue dizer o que estava na sua cabeça. É igual, por exemplo, você escuta uma música, você nem sabe que você sabia daquela música, mas aí do nada você escuta o toque dela de novo, você consegue completar a frase daquela música, porque ficou guardado e você talvez nem se tomou conta, mas está lá guardado no seu inconsciente. E é dessa maneira que funciona mais ou menos a nossa memória de longo prazo. Ela está guardada no nosso inconsciente, a gente precisa resgatar ela com a memória de trabalho, e a memória de trabalho é que você está lembrando agora, nesse momento, tá? Não necessariamente você está fazendo um estudo intensivo, mas o que eu estou lembrando agora desse livro aqui, o que eu posso falar sobre ele, está aqui na minha memória operacional. Eu estou falando sobre algo que eu estou acessando de estudos. Eu estudei esse livro aqui já tem um tempão, já tem dias, porque são vários livros que a gente lê ao mesmo tempo, e mesmo assim eu consigo lembrar do que está aqui, porque eu estou conseguindo resgatar ele da minha memória inconsciente para falar para vocês. E tudo que eu estou falando aqui, vocês estão vendo, é espontâneo, está saindo. Então, assim, é algo que ficou guardado na minha cabeça. E eu quero que vocês tenham essa mesma experiência com os conteúdos de vestibular. Consigam entender o conteúdo, consigam praticar o conteúdo, consigam verbalizar o que vocês entenderam. Porque quando você fala, quando você diz, né, o que você entendeu do conteúdo, aí sim você está exercitando lá a sua memória de longo prazo, transformando ela em uma memória operacional para você poder repassar a informação para outra pessoa. E ajuda muito, tá? Isso é uma técnica também, de você ensinar as outras pessoas. Isso vai te ajudar na sua aprendizagem, porque você vai se obrigar a organizar a informação para que a outra pessoa consiga compreender. E quando você organiza dessa maneira, você facilita o entendimento da outra e ainda consegue fortalecer aquilo que você tinha aprendido, tá? Então, gente, eu acredito que as dicas eram essas. Eu só quero te dizer que não abandone o aprendizado acelerado. Ele realmente é eficiente. Você pode até se sentir frustrado um pouco aí entre as sessões de estudo, porque realmente vai te dar um esquecimentozinho. Mas isso é normal. Eu já mostrei o gráfico, né, no momento da lição, vou colocar o gráfico para vocês, da curva do esquecimento. E isso é realmente real, tá bom? Você não pode aí abandonar o estudo de aprendizado acelerado, porque ele é muito consolidado aqui cientificamente e vai te ajudar bastante a turbinar a sua aprendizagem. Você vai sair daquele vestibulando tradicional que estuda do mesmo jeito que os outros, que assiste uma aula e vai escrever resumo sobre a aula, escreve o resumo todo bonitinho. Aí o resumo vai servir para o quê? Para nada, porque o resumo está informações apenas naquela folha, não está na tua cabeça. Se tudo que eu tivesse anotado no meu fichário nos meus anos aí anteriores de vestibular, rapaz, eu dava boa demais.
Mas, infelizmente, o que eu anotei realmente está só lá no fichário. Para guardar o que está anotado na minha cabeça, aí é um processo de estudo ativo. Em outro vídeo eu boto a diferença aí entre o estudo passivo e ativo. Eu espero que vocês comentem aí, né, pedindo para a gente fazer outros vídeos. Vocês podem falar, eu quero entender uma estratégia legal para fazer uma prova X. E a gente passa essas dicas para você, tá bom? E é isso pro vídeo de hoje, eu te vejo no próximo vídeo.